O inverno sempre tem fim. Você já teve a sensação de que o mundo à sua volta parou, mas a dor dentro de você continua em movimento? Já olhou para o espelho e não reconheceu o rosto que te encara de volta? É curioso como, às vezes, o inverno da alma chega sem aviso, e quando damos conta, tudo à nossa volta parece frio, silencioso, imóvel. Essa é a história de Rafael, um homem comum, de 32 anos, que viu sua vida desmoronar grão por grão, até se ver sozinho entre as ruínas do que já foi. E talvez o mais doloroso de tudo tenha sido perceber que não havia ninguém para ajudá-lo a se levantar. O desmoronamento não aconteceu de uma vez. Começou silencioso, como um vento frio que entra por frestas que você não percebe. Primeiro veio o fim do relacionamento. Natália, a mulher que ele amava há 7 anos, disse que não o amava mais. Disse que precisava seguir o próprio caminho. Disse tudo com calma, mas para Rafael, cada palavra foi um golpe. Ele ficou sem chão. A casa que antes era cheia de risadas, cheiros e rotina virou um espaço estranho, com ecos e silêncios. De manhã, ainda se pegava preparando 2 xícaras de café, esquecendo que não havia mais ninguém para a segunda. De noite ligava a TV só para não ouvir o vazio. Mas a vida, impiedosa em sua pressa, não lhe deu tempo para se recompor. No trabalho começaram os rumores de cortes, reestruturação, economia. E então, numa manhã qualquer, ele foi chamado à sala do chefe. O discurso era padrão, frio, ensaiado. Nada pessoal, são apenas negócios. Negócios. Essa palavra soou como ferro em brasa na mente de Rafael. 8 anos de dedicação, noites sem dormir, metas batidas, prazos cumpridos, tudo resumido a um nada pessoal. Ele saiu da empresa com uma caixa de papelão nas mãos e um buraco dentro do peito. Sem emprego, sem a mulher que amava, sem âncora. E o mundo não parou. As contas continuaram chegando. O aluguel, as parcelas, o cartão, as cobranças. Eram como aves de rapina rondando sua fragilidade. Ele tentou reagir, tentou manter-se de pé. Mandou currículos, fez entrevistas. As respostas eram educadas, mas vazias. Você tem um ótimo perfil, mas a vaga já foi preenchida. Entraremos em contato. Ninguém entrava. A cada dia, o peso do fracasso parecia aumentar. Rafael começou a se isolar. Parou de atender os amigos. Parou de sair de casa. Passava horas no sofá, olhando para o teto, sem forças nem para mudar o canal. A tristeza deixou de ser um sentimento, virou um estado permanente. Os dias se confundiam com as noites. Às vezes, ele acordava sem saber se tinha dormido. Outras, desejava não acordar. O desespero silencioso foi crescendo, e em certos momentos ele olhava para a janela do 10º andar e pensava que talvez fosse mais fácil pular do que continuar tentando. Mas algo, uma voz muito pequena lá dentro, o impedia. Uma voz quase apagada, mas que insistia. Aguenta só mais um dia. E assim ele foi sobrevivendo. Um dia de cada vez. Sem saber por quê. Apenas porque a alternativa parecia mais assustadora do que o próprio sofrimento. Até que, numa terça-feira cinzenta, algo mudou. Rafael tinha acabado de receber mais uma carta de cobrança, desta vez avisando que sua energia seria cortada se não pagasse em 5 dias. Ele olhou o papel, sentiu o desespero subir pela garganta e simplesmente saiu. Vestiu o casaco velho, enfiou as mãos nos bolsos e começou a andar. Sem destino. Caminhou por horas, sem perceber o tempo passar. Até que chegou a uma praça pequena que nunca tinha notado antes. Havia árvores antigas, bancos gastos pelo tempo e poucos passantes. Ele se sentou num banco, exausto, e ficou olhando o nada. Foi quando o viu. Um homem idoso, cabelos brancos como neve, roupa simples, olhar sereno. Alimentava pombos com gestos calmos, e então, sem cerimônia, sentou-se no mesmo banco. "Bom dia", disse o velho, com uma voz que parecia carregar um tipo estranho de paz. Rafael respondeu por educação, sem vontade. Silêncio. Apenas o som dos pombos e o farfalhar das folhas. Então o velho disse: "Eles sempre voltam." Rafael olhou confuso. "Quem?" "Os pombos. Você os afasta, eles voam. Mas sempre voltam. Porque sabem que aqui há alimento. Tem fé nisso."
Rafael não entendeu. E talvez por isso ficou curioso. O velho, por sua vez, parecia falar com o vento. Você parece cansado, filho, disse o Senhor, ainda sem olhar para ele. E não é de corpo, é de alma. Aquelas palavras atravessaram Rafael. Ninguém falava com ele havia semanas, e ninguém via nele mais nada além de um fracassado. Mas aquele estranho parecia enxergá-lo de verdade. Eu perdi tudo, disse Rafael, sem saber por que estava dizendo aquilo. E não consigo mais acreditar que vai melhorar. O velho virou-se lentamente. Seu olhar era calmo, profundo, quase impossível de encarar. Quando o inverno chega, tudo parece morrer. Mas é no inverno que as raízes crescem. É o tempo de silêncio e de aprendizado. O frio ensina o que o sol não ensina. E se o inverno não acabar? Perguntou Rafael com a voz embargada. Todo inverno tem fim, disse o velho sorrindo, mas só floresce quem suporta o frio com fé. O velho continuou falando, e suas palavras pareciam carregar mais do que simples sabedoria. Havia nelas algo que Rafael não sabia nomear. Ele falou sobre paciência, sobre propósito, sobre o valor das quedas. Disse que Deus nunca abandona, mesmo quando o silêncio parece resposta. Você acha que está sozinho, disse ele, mas há forças maiores te sustentando. Você não precisa ver para crer. Às vezes, é crendo que você começa a ver. Rafael desabou, contou tudo: a perda, o desemprego, as contas, a solidão, os pensamentos escuros. O velho ouviu sem interromper. Apenas escutou. E quando Rafael terminou, sentindo-se vazio, o velho colocou uma mão leve sobre seu ombro. Meu jovem, você carrega peso demais. Solte um pouco. Deus já está cuidando do que você ainda tenta controlar. Rafael quis responder que não acreditava mais em Deus, mas não conseguiu. Porque de algum modo, naquele momento, ele acreditou. Só por um instante, mas acreditou. Você precisa de 3 coisas, continuou o velho: fé, força interior e paciência. Fé para confiar que as coisas vão mudar. Força para continuar mesmo sem ver o caminho. E paciência para entender que tudo tem o seu tempo. Mas eu já tentei, disse Rafael. E talvez tenha desistido antes do milagre, respondeu o velho. O tempo pareceu parar. Rafael sentiu algo mudar dentro dele, uma fagulha acendendo. Eles conversaram por horas. Quando o sol começou a cair, o velho se levantou. Está na hora de ir, disse. Mas lembre-se, o frio só existe para preparar o calor. Espera, disse Rafael. Como você sabia meu nome? O velho sorriu. Porque Deus nunca se esquece dos nomes dos seus filhos. E antes que Rafael pudesse perguntar qualquer coisa, ele se foi. Rafael ficou parado, tentando entender o que acabara de acontecer. O vento frio soprou, e pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Naquela noite, não conseguiu dormir. Não porque estivesse aflito, mas porque algo dentro dele, Rafael tinha despertado. Pela primeira vez em meses, ele sentiu vontade de tentar outra vez. O inverno ainda estava ali, sim. Mas, de repente, ele começou a acreditar que talvez, só talvez, a primavera estivesse a caminho. Naquela noite, Rafael permaneceu acordado até o amanhecer. O som distante da cidade misturava-se a pensamentos que ele mal conseguia organizar. As palavras do velho ecoavam em sua mente como uma melodia calma. Todo inverno tem fim, mas só floresce quem suporta o frio com fé. Ele levantou, fez café e, sem perceber, fez 2 xícaras, como fazia antes. Mas dessa vez, não foi tristeza, foi lembrança. E dentro dessa lembrança havia algo novo: vontade. Rafael tomou banho, fez a barba e se olhou no espelho. O rosto ainda estava cansado, os olhos fundos, mas havia algo diferente ali, uma centelha de vida. Vestiu uma camisa limpa, pegou o celular e começou a procurar empregos novamente. Nos dias seguintes, manteve uma rotina. Acordava cedo, saía para caminhar, orava, mesmo sem saber exatamente a quem estava falando, e se obrigava a fazer algo produtivo. Às vezes, era só organizar papéis. Às vezes, mandar e-mails. Pequenos gestos,
mas que aos poucos iam reconstruindo o chão sob seus pés. Você não precisa ver o caminho todo. Lembrava-se da voz do velho. Apenas o próximo passo. E foi exatamente isso que fez. Um passo por vez. Uma semana depois, enquanto lia um e-mail de recusa, outro chegou. Era de uma empresa onde havia se candidatado meses atrás, antes de tudo desmoronar. Estavam reabrindo vagas e queriam entrevistá-lo. O coração disparou. Rafael quase não acreditou. Foi à entrevista nervoso, mas confiante. E tudo correu bem. O recrutador elogiou sua postura, sua sinceridade, sua experiência. 2 semanas depois, o telefone tocou. Rafael, gostaríamos de lhe oferecer a vaga. Por alguns segundos ele ficou em silêncio, sem reação. Depois chorou. Chorou como há muito tempo não chorava. Mas eram lágrimas diferentes, não de desespero, e sim de alívio. De Rafael. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação de um tio distante, com quem mal falava. O homem soube que ele passava por dificuldades e ofereceu ajuda financeira até que se estabilizasse. Um gesto inesperado, mas providencial. Era como se o universo, ou Deus, ou talvez aquele velho, estivesse reorganizando tudo ao redor. Rafael começou o novo trabalho e, aos poucos, o peso que carregava foi diminuindo. A depressão não desapareceu da noite para o dia, mas perdeu força. Ele começou a se cuidar. Voltou a sair de casa. Retomou o contato com amigos. Iniciou terapia. Um dia, no caminho para o trabalho, passou diante de uma igreja. Sentiu vontade de entrar. Não para pedir nada, mas para agradecer. Sentou-se no último banco e ficou ali em silêncio. A luz do vitral coloria o chão, e por um instante, Rafael sentiu o mesmo calor suave que sentira quando o velho colocou a mão em seu ombro. Não sabia explicar, mas sabia que não estava sozinho. O tempo passou. 3 meses depois, a vida de Rafael era outra. Ele estava pagando as dívidas, dormindo melhor, sentindo-se útil novamente. Começou a escrever um diário, registrando pequenas conquistas e reflexões. Em uma das páginas escreveu: "O inverno não acabou, mas eu aprendi a caminhar sobre a neve." Numa tarde de sábado, Rafael voltou àquela praça. Queria agradecer ao velho. Sentou-se no mesmo banco, esperou horas. Nada. Voltou na semana seguinte e na outra. O velho nunca mais apareceu. Intrigado, ele perguntou aos vendedores e moradores da região se conheciam um senhor idoso, cabelos brancos, que costumava alimentar os pombos. Ninguém sabia de quem ele falava. "Tem certeza que foi aqui?" perguntaram. Rafael ficou pensativo. Tinha certeza. Cada detalhe da praça estava igual. Mas a ausência do velho começou a ganhar outro significado. Voltou para casa e abriu o diário. Na página do dia em que se conheceram, havia escrito: "Hoje, um estranho me disse que todo inverno tem fim. Acho que ele pode ter sido um anjo." Na época, aquilo parecia uma metáfora, mas agora não soava mais tão simbólico. Rafael caminhou até a estante e pegou sua Bíblia, coberta de poeira. Abriu ao acaso. Os olhos caíram sobre um versículo de Hebreus 13:2. "Não se esqueçam da hospitalidade." Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. As lágrimas vieram silenciosas. Não de espanto, mas de gratidão. Talvez o velho nunca tivesse existido do jeito humano que ele lembrava. Talvez fosse um mensageiro enviado no momento certo, disfarçado de simplicidade. Alguém que apareceu apenas para lembrar que a fé não morre, ela apenas hiberna, esperando o frio passar. Naquela noite, Rafael orou com sinceridade pela primeira vez em anos. Rafael não pediu, apenas agradeceu. Disse que queria ser alguém capaz de oferecer a mesma esperança que havia recebido. Quando foi deitar, encontrou algo sobre o travesseiro. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Achou estranho porque não lembrava de ter deixado nada ali. Abriu com cuidado. O bilhete. A letra era elegante, firme, antiga. A mensagem dizia: "Querido Rafael, nenhum inverno dura para sempre. As dores que hoje congelam seu coração são as mesmas que amanhã farão florescer sua fé. As noites mais longas são as que precedem a aurora. Você não foi esquecido, nunca esteve só. Transforme sua dor em luz, e sua história será abrigo para outros que ainda estão no frio."
Com amor, um amigo que sempre estará ao seu lado. As mãos de Rafael tremiam. Ele sentiu o mesmo calor no peito, aquele mesmo calor do toque do velho na praça. Sentou-se na cama, respirou fundo e chorou. Chorou como quem entende o sentido do que antes parecia sem propósito. Aquele bilhete era mais do que palavras. Era um sinal. No dia seguinte, ele começou a agir. Procurou uma organização que oferecia apoio emocional para pessoas com depressão e se inscreveu como voluntário. Disse que queria ouvir, aconselhar, conversar. Por que quer fazer isso? Perguntaram. Porque um dia alguém me ouviu. Respondeu. E assim, todos os sábados, Rafael passou a visitar uma praça. Não necessariamente aquela, mas uma qualquer, com bancos e pombos. Às vezes alguém se sentava ao seu lado. Ele ouvia histórias, falava sobre paciência, fé, sobre o frio e o renascimento. E sempre que o fazia, sentia aquele mesmo calor suave nas costas, como uma presença silenciosa. Rafael nunca mais viu o velho, mas também nunca mais duvidou de que ele estava por perto. A vida seguiu. Houve dias bons e ruins. Houve invernos novos, porque sempre haverá. Mas agora Rafael sabia o que fazer. Esperar o tempo, confiar no processo, fortalecer as raízes. Ele aprendeu que os milagres não são apenas acontecimentos sobrenaturais. Às vezes o milagre é simplesmente voltar a acreditar. Às vezes é um estranho sentado num banco de praça. Às vezes é você mesmo quando decide continuar. O inverno sempre tem fim, e quando acaba, deixa flores mais resistentes, corações mais maduros, almas mais sábias. Rafael continua guardando aquele bilhete como seu maior tesouro. Em dias difíceis, o lê novamente, e sempre que o faz, repete em voz baixa, quase como uma oração. Todo inverno tem fim. E talvez seja esse o verdadeiro milagre. Entender que a esperança não nasce do sol, mas do frio. Reflexão final. Talvez você, que está ouvindo esta história, também esteja passando pelo seu inverno. Talvez a dor pareça interminável, o silêncio insuportável e o peso grande demais para carregar. Mas lembre-se, toda estação cumpre um propósito. Nenhuma tempestade é eterna. Nenhuma noite é infinita. Pode ser que você ainda não veja o caminho, mas ele está sendo preparado. Pode ser que a resposta ainda não tenha vindo, mas ela está a caminho. Tenha fé. Espere o tempo. A primavera chega para quem não desiste no frio. E quando chegar, você vai entender. Não era o fim, era o recomeço. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Entre a Luz e as Sombras. Histórias como esta existem para lembrar que mesmo nos dias mais frios, ainda há esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir. O inverno sempre tem fim. E lembre-se, a fé não apressa o tempo, mas sustenta o coração até que ele se cumpra.